Enquadramentos: planos, ângulos e regra dos terços na produção de vídeos. A composição visual em vídeos é fundamental para transmitir a mensagem de maneira eficaz e envolvente. Dois conceitos importantes nessa área são os planos e enquadramentos e a regra dos terços. Vamos explorar cada um deles em detalhes. A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada momento de sua realização. Enquadrar também é determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo filme. Quem enquadra bem, com senso narrativo e estético, escolhendo acertadamente como as coisas e as pessoas são filmadas em cada plano do filme, tem meio caminho andado para contar uma boa história com o cinema. Quem não sabe enquadrar está desperdiçando uma ferramenta fundamental da linguagem do seu filme e deveria procurar outra coisa para fazer na vida. O enquadramento depende de 3 elementos: o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Esse plano que aparece agora não é aquele mesmo plano de que falamos há pouco, tudo que está entre 2 cortes. Plano é uma das palavras mais comuns e mais escorregadias do cinema. Além de ser uma noção da estrutura do filme, ele também é o principal componente do enquadramento. Basicamente, poderíamos dizer que escolher o plano é determinar qual é a distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado, levando em consideração o tipo de lente que está sendo usado. Mas, em vez de explicar com conceitos, é bem mais fácil explicar como as coisas funcionam na prática. No começo do cinema, os americanos criaram 3 tipos básicos de planos, que ainda hoje resolvem, embora de modo tosco, a maioria dos nossos problemas de enquadramento. Para simplificar, vamos considerar que a câmera está utilizando uma objetiva normal, que vê as coisas do mesmo modo que um olho humano, ângulo visual de mais ou menos 90%. Planos de enquadramento. Os planos de enquadramento referem-se à distância e ao ângulo em relação ao sujeito ou objeto filmado. Cada tipo de plano serve a um propósito específico na narrativa visual. Tipos de planos: plano geral, wide shot. Descrição: mostra o ambiente em sua totalidade, situando o espectador no espaço. Uso: ideal para estabelecer o contexto ou a localização. Plano geral, PG. Com um ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente. A figura humana ocupa espaço muito reduzido na tela. Plano para exteriores ou interiores de grandes proporções. Também chamado, na intimidade, de geralzão. Plano conjunto, medium wide shot. Descrição: inclui vários personagens ou objetos dentro do cenário. Uso: útil para cenas de diálogo com múltiplos personagens. Plano de conjunto, PC. Com o ângulo visual aberto, a câmera revela uma parte significativa do cenário à sua frente. A figura humana ocupa um espaço relativamente maior na tela. É possível reconhecer os rostos das pessoas mais próximas à câmera. Também poderíamos chamá-lo de geralzinho. Plano médio, medium shot. Descrição: foca no sujeito da cintura para cima. Uso: bom para mostrar interações e expressões faciais. Plano médio, PM. A figura humana é enquadrada por inteiro, com um pouco de ar sobre a cabeça e um pouco de chão sobre os pés. Primeiro plano, close-up. Descrição: foca no rosto ou em uma parte específica do sujeito ou objeto. Uso: destaca emoções e detalhes importantes. Plano de detalhe, extreme close-up. Descrição: foca em um detalhe muito específico, como os olhos ou uma característica do objeto. Uso: enfatiza detalhes cruciais ou cria suspense. Plano fechado, close-up. A câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes espaços à sua volta. É um plano de intimidade e expressão. Plano aberto, long shot. A câmera está distante do objeto, de modo que ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação. Plano médio, medium shot. A câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. Plano americano, Pará. A figura humana é enquadrada do joelho para cima. Meio primeiro plano, MPP. A figura humana é enquadrada da cintura para cima. Primeiro plano, PP. A figura humana é enquadrada do peito para cima. Também chamado de close-up ou close. Primeiríssimo plano, PPP. A figura humana é enquadrada dos ombros para cima. Também chamado de Big Close-Up ou Big Close. Plano detalhe, PD.
A câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo, um olho, uma mão, um pé, etc. Também usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa de fósforos, etc. Os outros dois componentes do enquadramento dependem do ângulo que a câmera está em relação ao objeto filmado. Determinar qual é o plano, noção principal de enquadramento, em cada plano, noção de estrutura do filme, que será rodado é responsabilidade do diretor, que normalmente ouve o diretor de fotografia. Os dois têm que falar a mesma linguagem. Se eles se entenderem bem com esses três conceitos, aberto, médio e fechado, nada mais é necessário. Ajustes finos podem ser feitos com variantes, um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, etc. Na hora de analisar um filme, contudo, ou de planejá-lo com um nível maior de detalhamento, os planos podem ser classificados de uma forma mais complexa. As gramáticas da linguagem cinematográfica variam bastante, de modo que a lista a seguir é apenas uma das possibilidades. De qualquer modo, é a primeira que aprendi, nas aulas do professor Aníbal Damasceno, e sempre se revelou útil. Ângulos de câmera. Em relação à altura do ângulo, são três posições fundamentais. Ângulo normal. A câmera está ao nível dos olhos do sujeito. Ângulo alto. A câmera está posicionada acima do sujeito, criando uma sensação de vulnerabilidade. Ângulo baixo. A câmera está abaixo do sujeito, criando uma impressão de poder ou dominância. Ângulo normal. Quando ela está no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. Plongée, palavra francesa que significa mergulho. Quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo. Também chamada de câmera alta. Contra-plongée, com o sentido de contra-mergulho. Quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima. Também chamada de câmera baixa. Há uma possível confusão com outro tipo de enquadramento, quando a câmera está numa posição inferior, mas seu ângulo é normal, não está virada para cima. Nesse caso, que poderíamos chamar de ponto de vista de uma barata, não se trata de um contra-plongée. É claro que o conceito não serve só para filmar pessoas. Você pode enquadrar um carro, um navio, ou uma casa, em ângulo normal, plongée, ou em contra-plongée. Em relação ao lado do ângulo, são quatro posições fundamentais. Frontal. A câmera está em linha reta com o nariz da pessoa filmada. 3/4. A câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o nariz da pessoa filmada. Essa posição pode ser realizada com muitas variantes. Perfil. A câmera forma um ângulo de aproximadamente 90 graus com o nariz da pessoa filmada. O perfil pode ser feito à esquerda ou à direita. De nuca. A câmera está em linha reta com a nuca da pessoa filmada. É um dos ângulos preferidos do cineasta Gus Van Sant, usado até a exaustão em Elefante, 2003. É claro que, mais uma vez, o conceito não serve só para filmar pessoas. Basta você encontrar o que o professor Aníbal chama de nariz metafísico num carro, navio ou casa. A combinação do plano, da altura do ângulo e do lado do ângulo determinará o seu enquadramento. Vamos dar alguns exemplos completos. Plano americano, contra-plongée, quase perfil. Meio primeiro plano, contra-plongée, 3/4. Primeiro plano, contra-plongée, 3/4. Primeiríssimo plano, plongée, perfil. Meio primeiro plano, plongée, perfil. Primeiríssimo plano, normal, 3/4. Uma outra noção importante é o extra-quadro, aquilo que não está sendo mostrado pela câmera, mas que pode ser imaginado pelo espectador ou registrado pelo som. Dizemos que alguém ou alguma coisa está fora de quadro, FQ, ou off, quando não está visível naquele enquadramento, mas faz parte da história. Em livros sobre linguagem de cinema, as expressões fora de quadro e off assumem significados distintos, mas não vale a pena perder tempo com isso. Regra dos terços. A regra dos terços é um princípio de composição que ajuda a criar equilíbrio e harmonia visual em uma imagem ou cena. Como aplicar a regra dos terços? Divisão da tela. Imagine a tela dividida em 3 partes iguais, tanto horizontal quanto verticalmente, criando uma grade de 9 partes. Posicionamento. Posicione os elementos-chave ao longo das linhas ou nos pontos de interseção dessas linhas. Foco visual. Isso guia o olhar do espectador para os elementos mais importantes da cena, tornando a composição mais interessante e atraente. Exemplo prático. Paisagens. Coloque a linha do horizonte ao longo de uma das linhas horizontais
em vez de centralizá-la. Retratos. Alinhe os olhos do sujeito com uma das linhas horizontais superiores. Aplicações práticas e dicas. Pratique diferentes combinações. Experimente diferentes planos e ângulos para encontrar o que melhor transmite a mensagem do seu vídeo. Consideração em movimento. Quando filmar em movimento, como em um plano sequência, mantenha a fluidez e o interesse visual ajustando constantemente o enquadramento. Revise o material. Assista ao vídeo para garantir que a composição visual esteja alinhada com a narrativa desejada. Resumo. Planos e enquadramentos são essenciais para estabelecer o contexto, destacar personagens e criar emoção. Regra dos terços. Ajuda a estruturar a imagem de forma equilibrada e atraente. Compreender e aplicar esses conceitos pode transformar a qualidade dos seus vídeos, tornando-os mais eficazes na comunicação visual.